Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karina Vasconcelos, sou psicóloga clínica e também atendente terapêutica em ambiente escolar. Eu tenho um perfil no Instagram que seria karina.manguinho e também atendo presencial e online. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda profissional, se precisarem esclarecer alguma dúvida após o nosso assunto de hoje, vocês podem me procurar lá, combinado? Então, hoje no Conversa Legal, nós vamos falar sobre algo bem interessante, que seria sobre o autismo. Eu creio que algumas de vocês já devem ter ouvido falar por ter algum parente, conhecer alguma criança que tem autismo. E muitas vezes a gente não sabe o que realmente significa, né? Muitas vezes aquela criança é conhecida como é um bombinho, é um deficiente mental, alguns desses nomes, né? Mas hoje a gente vai esclarecer, né, o que seria. É um transtorno do desenvolvimento, também conhecido como transtorno do espectro autismo, ou TEA, né, onde pode variar de maior grau e menor grau. E quem poderia dar esse diagnóstico na criança seria um neuro, ou um neuropediatra, ou um psiquiatra. Geralmente esse diagnóstico acontece na primeira infância, que seria de 0 a 3 anos, mas não necessariamente. Isso pode vir depois, esse diagnóstico, como eu conheço alguns casos que aconteceu de vir com 4, 5 anos de idade, tá? Então, existe também alguns níveis, né, no autismo, que seria leve, moderado e grave, né? Isso está relacionado às habilidades que aquela criança tem. No DSM-5, a criança ela tem que ter os critérios para ser constatado aquele diagnóstico de autismo, né? Que seria comunicação social, que seria interação, ou movimentos repetitivos ou interesses restritos. Desse diagnóstico é que a gente considera que a criança pode ser leve, moderada ou grave. Por quê? Algumas vezes ela tem maior facilidade em se comunicar e não tem a questão de interesses restritos, não tem a fixação de movimentos repetitivos e outras observações que é feito naquela criança, tá certo? E também esses prejuízos nesse aprendizado podem interferir na sua vida adulta, na sua vida de adolescente, né, no contexto escolar, social ou familiar. Eu sei que a luta desses pais é enorme, né? Só quem sabe é quem vivencia todos os dias, né? Mas quando a escola ela está preparada para o acolhimento dessa criança, faz um diferencial enorme. A gente sabe que muitas escolas, muitos professores não estão capacitados e até mesmo não estavam preparados para essa demanda de crianças autistas que surgiu praticamente da noite para o dia. Então, assim, é tudo uma adaptação. Assim, a gente está correndo atrás, buscando informações de como lidar com essas crianças, o que pode ser melhorado, as atividades são adaptadas para que eles possam aproveitar, aprender aquele conteúdo adequado para ele, porque o importante é o essencial para ele. Não necessariamente que ele tem que aprender igual às outras crianças, mas ele tem que aprender algo que seja importante, que ele possa se comunicar através daquela habilidade. Então, assim, quando ele consegue chegar a esse entendimento de aprendizado, quando você consegue interagir com aquela criança, você vê um retorno, não é? Quantas crianças conseguem dizer mamãe, dar um tchau, são
mínimos detalhes, mas que não tem preço, gente, não tem preço. É uma coisa linda. Que os professores possam abraçar essa causa, né? E vocês, pais, que vocês a cada dia possam amar mais e mais o seu filho, né? Esteja junto, colabore, compartilhe, ensine novas habilidades. Às vezes o aprendizado dessa criança pode ser um pouco lento, mas ela vai aprender, tá? Não desista, não desista da sua criança, não desista dos seus sonhos, porque assim é muito gratificante quando o retorno vem, tá? Também, pessoal, quero abordar para vocês sobre a discriminação que essa criança enfrenta. Não só ela, como também os pais, até mesmo dentro da própria família, eles têm essa discriminação, por muitas vezes os familiares não entenderem aquele comportamento da criança, não aceitarem, acharem que é birra, acharem que é falta de educação, uma criação errada que os pais estão dando, né? E que na verdade não é. Realmente são comportamentos que ao longo do caminho os pais vão se acostumando a lidar com essas situações, né? Esses fatores também ocorrem na sociedade. A gente tem visto, né, que em algumas situações, no nosso contexto, no nosso dia a dia, essas crianças também são vistas com outros olhares pelas pessoas, também por não compreenderem e também porque a gente não tem uma plaquinha, né? A criança ela não vai sair com a plaquinha, sou autista, né? Então muitas vezes isso dificulta. É necessário que os pais falem, não, meu filho é autista, porque justamente esses comportamentos as pessoas fiquem sem entender. Quando uma criança se joga no chão, quando a criança, por não saber falar, ela pode dar um tapa em alguém, né? São situações delicadas que nós vivenciamos hoje e muitas vezes não são compreendidos, né? Então isso é uma dor para os pais. Muitas vezes eles choram com essa situação, né? Mas são coisas que acontecem. E também no ambiente escolar, é outra área que também a criança enfrenta algumas dificuldades, justamente devido à dificuldade de interação no meio dos coleguinhas, a questão do contato visual, muitas vezes ele não tem, a questão de falar. Algumas crianças, por ter o cognitivo melhor, eles tendem a falar, né, tendem a interagir do seu jeito. E também é muito importante enquanto as outras crianças abraçam aquela criança dentro da sala de aula, né? Um diferencial muito importante é o professor. Então, quando o professor ele veste a camisa do autismo, realmente é diferenciado aquela sala nas atividades, no abraçar daquela criança. E toda a escola, quando tem uma estrutura para receber aquela criança, faz uma diferença enorme, né? Eu já tive a experiência de vivenciar essa situação e realmente é muito lindo quando uma criança, por menor que seja, alguma atitude que ela aprende, alguma necessidade que ela pode expressar e a gente pode compreender o que ela está querendo falar e há aquela interação entre você e aquela criança, é muito legal, gente. Quando dentro daquela escola tem uma estrutura para receber essa criança, faz um diferencial enorme, né? Mas vocês que são pais, ou você que conhece alguma criança que tem autismo, tente entendê-la. Procure informações, procure na internet como lidar, né? E você vai ver como é lindo você conseguir se comunicar com aquela criança, porque o tempo todo ela está querendo se comunicar com você e muitas vezes você não compreende e pode interpretar de outra forma, né? Mas quando você conhecer realmente, você vai amar
aquela criança cada vez mais, ok? Espero ter contribuído dessa vez com vocês. Se tiver alguma dúvida, estarei lá no Instagram. Combinado?